Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos amigos, nossos queridos internautas, nossos ouvintes, que nos acompanhem em mais esse programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela Web Rádio Cruz Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga, companheira, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme, tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite aos nossos ouvintes também, né? Boa noite a todos. Exatamente. Vamos aqui aproveitar e já cumprimentar os que estão aqui conosco já, né? Os que já chegaram. Com certeza. Que ao longo do programa vamos cumprimentar os outros que forem chegando, né? Vamos lá, então. Nosso amigo João Santana, boa noite a todos, abraços fraternos. Boa noite, amigo João. Maria de Fátima Enes, boa noite a todos os irmãos. A Niura. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos os irmãos. Enfim, boa noite a todos, né? Aqui conosco na Web Rádio Cristo Consolador. Nossa querida amiga Eronides, que também acabou de chegar. Boa noite, Silvio Cosme. Boa noite a todos. Boa noite, Eronides. Boa noite, Silvio Cosme, a todos do Ideal Espírita. Rosana, boa noite. Que bom que vão chegando, e a gente vai falando, vai cumprimentando, né, gente? Nessa noite um pouco mais, nesse dia que foi chuvoso, né? Nessa noite um pouquinho mais... Nossa, foi fria, muito... né? Exatamente. Teve muita chuva e há muito tempo que eu não vi aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Há muito tempo que eu não vi uma chuva tão barulhenta, né? Porque antes teve muito trovão, muita trovoada, né? Muito barulho anunciando que ia ser aquele temporal, né? Vamos sair, então, debaixo das cobertas e vamos começar o programa. Exatamente. Até que pelo barulho que fez, né? A trovoada toda, até que choveu, mas não choveu tanto quanto eu pensei que ia chover, né? Mas tudo bem. Agora já passou, mas está tudo ótimo. Mas o tempo refrescou um pouquinho também, né? Muito bom. Bem, pessoal, como nós sempre fazemos, né? Aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, que é uma web rádio totalmente espírita, nós iniciamos as nossas transmissões, os nossos programas, com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros diretores da nossa web rádio, né? Que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vou pedir aqui ao meu amigo Cosme que faça por nós, né, a prece de abertura e convidar a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde, né, através do vídeo que ficará gravado no nosso canal do YouTube, para que efetivamente, né, nos acompanhem nessa prece. Cosme, meu amigo, por favor. Sim, vamos iniciar com a nossa prece. Amigo Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome para o início desse programa Espiritismo e Atualidade. Possa aqui estar presente os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio, que eles possam nos intuir, nos direcionar para que nós possamos, Senhor, fazer as reflexões necessárias para esse tema tão importante, educação dos sentimentos. Abençoa todos os nossos irmãos que estão, nesse momento, nos acompanhando,
aqueles que também nos acompanham através do compartilhamento dessa transmissão. Abençoe a todos, Senhor. E, no final, que todos nós estejamos com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos, e que nós possamos dividir com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos as benesses que aqui nós recebemos. Agradecemos, estamos, Senhor, fica conosco, obrigado, que assim seja, graças a Deus. Tá mudo, Silvia. Exato. Vamos, então, aqui abrir o nosso evangelho e ler um trechinho, né? Para a ambientação da nossa temática de hoje. E abrimos justamente no capítulo 17, Sede Perfeitos. E vamos ler um trechinho que fala dos caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. O Código já deu aí a dica, né? E nós estamos vendo passar embaixo da nossa tirinha a temática, né? A temática da noite de hoje, que é uma temática, gente, muito profunda. Pode até parecer ser fácil, né, Cosme, de comentar e tal, mas é uma temática bastante profunda e que nós normalmente não paramos para analisá-la na sua profundidade. Nós vamos falar na noite de hoje de educação dos sentimentos. Mas antes, Cosme, de eu passar a palavra para você, vamos cumprimentar aqui as nossas queridas que chegaram, né? Então, vamos lá. Vamos, sim. Vamos cumprimentar a nossa querida Cláudia Alice. Oi, Claudinha. Boa noite, Silvio Cosme. Muito bom estar aqui com você. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Que bom que Boa noite, Cláudia. Nossa amiga Francisca. Oi, Francisca. Boa noite. Bom estudo para todos. Que bom. Nossa querida Sueli. Oi, Sueli. Boa noite a todos. Que bom que vocês chegaram, né? E vamos chegando, né, gente? E como a gente sempre gosta de lembrar, né? Não esqueçam dos nossos likes, né? Que são muito importantes para ajudar o nosso canal a crescer. Porque todas as vezes que vocês colocam like, o YouTube entende que o vídeo é bom e que merece ser propagado, né? Então, vamos ajudar a nossa web rádio a crescer e a levar a mensagem espírita a um número cada vez maior de pessoas. Então, meu amigo Cosme, fale-nos um pouquinho da educação dos sentimentos. Como você falou, Silvia, é um tema bastante interessante e, às vezes, ele passa um pouco, como diz no dia a dia, no popular, passa batido, né? Exato. E, às vezes, a gente não percebe o tamanho da sua importância. A gente, para começar a refletir um pouco com os nossos irmãos a respeito desse tema, é importante que nós tenhamos em mente a questão da própria linha de evolução histórica a respeito do ser humano. Nós temos um Deus que é amantíssimo, misericordioso e que nos ama como seus filhos. Da mesma forma, ele vem há muito tempo trazendo seus prepostos aqui na Terra para que nós possamos, de uma certa forma, ter a orientação sua no sentido de nos aperfeiçoarmos. Quando a gente fala sobre a nossa perfeição moral, que é um capítulo bastante interessante, que está em Livro dos Espíritos, mas há também a questão que tem tudo a ver com esse tema, que nos fala a respeito de quem somos nós. Somos espíritos, criados simples e ignorantes. E por essa temática de sermos criados simples e ignorantes, nós temos que ver que a simplicidade nos denota que nos falta o conhecimento. E o conhecimento seria o conhecimento de nós nos transformarmos, nos modificarmos.
Ignorante por... nós mesmos, né, Cosme? Exatamente, o autoconhecimento. E a ignorância, ela nos dá aquela dúvida de nós não sabemos distinguir exatamente entre o bem e o mal, entre certo e errado, apesar de já termos hoje muitas ferramentas que nos propõem isso. Se essas ferramentas elas já nos chegaram, é porque esses prepostos de Deus, há muitos anos, há muitos séculos, vêm tentando trazer essas informações. E vejam que essas informações, elas não estão, não são oriundas de um único local, de um único celeiro, de um único povo eleito, mas sim de diversos homens que vieram com essa proposta. Nós podemos citar alguns aqui que vieram com essa ideia e que nos deixaram suas orientações bastante claras, apesar de todos eles não terem nada escrito. Isso que é o mais interessante. O próprio Cristo também nada nos escreveu e nos fala exatamente sobre essa questão do aperfeiçoamento, né? A sua doutrina é toda calcada na nossa transformação moral, né? E o Evangelho, né, a Boa Nova, ela nos fala sobre isso. Mas anteriormente a ele, 5.000 anos antes, nós temos um próprio Krishna, trazendo, né, o livro dos Vedas, né, muitas informações que nos falavam exatamente sobre essa questão do homem, ele se modificar através da sua evolução, das suas várias vidas. Da mesma forma, nós temos também Buda, que é aquele que nos trouxe o Bhagavad Gita, né, obras que nos fazem refletir a respeito da nossa modificação e que quando, até por curiosidade, ele começa a imaginar que para adquirir essa perfeição ele deveria se isolar e no final da sua vida ele percebe que era o contrário, ele deveria estar junto de todos para que essa transformação acontecesse. O Livro dos Espíritos nos fala sobre isso. No final da sua vida, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele vem viver ao lado do povo, das pessoas. Da mesma forma, nós temos também, vejam, nós estamos falando de 5.000 anos de Cristo, nós estamos falando de 3.000 anos de Buda, nós estamos falando de Sócrates, são 4 séculos, mais ou menos, antes de Jesus. E Sócrates também, falando sobre a paleogênese, que é, na realidade, a questão de muitas vidas, Sócrates, como precursor de Jesus também, um dos precursores, né, da própria ideia do espiritismo, ele nada escreveu. Seu discípulo Platão é que nos traz as suas ideias, né? E essas ideias nos falavam que a alma humana, que o espírito, ele, na realidade, ele coloca em prática aquilo que ele já vivenciou antes. Ou seja, a proposta de modificação, ela é contínua, ela é perene, ela é sistemática, ela vem sempre nos acontecendo. E para a gente assimilar um pouco mais a respeito da própria proposta antes da chegada do Cristo, nós temos em seu primo João, que ficou conhecido como Batista, aquele mesmo que veio anunciar a sua chegada e anunciar ao povo que o machado já estava preparado para cortar a raiz da árvore, e não o tronco. Ou seja, pedindo para as pessoas, para elas se modificarem, se aperfeiçoarem, se autoconhecerem para que essa transformação moral ocorresse. Quando chega Jesus, a gente observa que, na realidade, a sua proposta ela é toda de aperfeiçoamento moral. Ela bate exatamente isso. A sua mensagem, a boa nova, a boa notícia, ela trabalha exatamente sobre essa questão da educação dos sentimentos. A perfeição moral seria exatamente isso. É um código de ética e de bom viver que Jesus nos trouxe, né? Exatamente. Exatamente. Então, você veja que, na realidade, é algo que vem acontecendo há muitos séculos, trazendo essas informações de Deus para a humanidade, e, ao mesmo tempo, a gente ainda não conseguiu entender. E, talvez, essa seja exatamente a grande dúvida, o grande questionamento, porque a gente, já com todas essas ferramentas, com todas essas instruções em mãos, a gente não conseguiu ainda colocar em prática. E aí a gente observa que a própria doutrina nos fala sobre as duas asas.
Exato. A asa do conhecimento e a asa da transformação moral. Elas precisam estar equilibradas para que esse voo ele seja um voo perene, um voo que nos deixe bastante tranquilos naquilo que nós necessitamos. E todos nós precisamos passar por esse momento da educação do sentimento. Educação do sentimento, a gente fala a impaciência, o egoísmo, a inveja, todos aqueles sentimentos que os amigos espirituais nos abordam, que são filhos do orgulho e do egoísmo. Ô, Cosme, interessante quando você fala, né, que nós recebemos todas essas orientações, né, vimos recebendo todas essas orientações ao longo dos milênios, e a gente parece que não entra na cabeça, né? E aí você fala que a gente não entendeu ainda. Nós não entendemos exatamente a síntese da coisa, né? Aí, quando nós pegamos a terceira revelação de Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 919, né? Kardec pergunta: qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, né? E aí, né, a resposta de Santo Agostinho, né, Santo Agostinho diz: um sábio da antiguidade falou disso, conhece a ti mesmo. Mas esse conhecimento, gente, esse conhecimento não é você saber, eu sou assim, muito briguento, eu sou assim, eu sou assado, é mais profundo. É conhecer quem de fato você é, né? E o que é que nós somos? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E o que estamos fazendo aqui? Né? E aí, quando você consegue entender, e o Espiritismo nos traz isso, né? A terceira revelação nos aponta esse caminho, né? E é por isso que a terceira revelação, que o Espiritismo é o caminho para a regeneração da humanidade. O Espiritismo diz que todos nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, né? E aí, quem somos nós? Espíritos. De onde viemos? Do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, né? Para onde vamos? Nós vamos caminhando, né? Saímos, é como se nós tivéssemos saído, né, das mãos de Deus, e Deus disse: vai, caminha, dá toda uma volta e retorna, né, pelo outro lado, sai simples e ignorante e volta espírito puro, né? Só que esse caminho que nós vamos percorrer, né, ele vai ser marcado por diversas existências, né? Porque nós não conseguiríamos aprender tudo que precisamos aprender, como você falou, né? A gente tem as duas asas, a asa do conhecimento intelectual e a asa da moral, né? E uma está super atrofiada, que é a da moral, e o conhecimento intelectual já está bem desenvolvido. Mas nós precisamos ter as duas. Então, quando você pensa, quem sou? Sou um espírito, né? De onde venho? Venho do mundo espiritual. Para onde vou? Vou voltar para o mundo espiritual e vou chegar junto a Deus, meu Pai Criador, né? E o que é que eu estou fazendo aqui? Aí você tem a resposta, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me aperfeiçoando, né? E como é que nós podemos nos aperfeiçoar? Nós vamos nos aperfeiçoar justamente aprendendo a viver segundo as leis de Deus, né? Porque quem não vive segundo as leis de Deus está semeando dores e sofrimentos para a sua existência, né? Porque nós temos que viver segundo a lei de Deus. E aí, quando o Cosme vem e fala, né, da questão dos nossos sentimentos, é porque nós ainda somos muito apegados, né? É a questão dos instintos, né? Aquelas disputas todas, né? Não, porque se tem pouco, então eu quero mais para mim, eu vou pegar logo, né? E aí você começa a ser o quê? Egoísta. Você se acha com mais direitos que os outros. Os seus sentimentos, os nossos, quando eu digo os nossos sentimentos, ainda são muito primitivos, né? O orgulho, a vaidade, né? O egoísmo, tudo isso são sentimentos ainda primitivos
que nós cultivamos dentro de nós e não nos damos conta de como eles nos retêm na retaguarda evolutiva, né? Então, você tem que trocar, né? Você tem que trocar aquele sentimento, né, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né, por bondade, caridade, compreensão, paciência, altruísmo, né? Ou seja, se você hoje é uma pessoa impaciente, ou seja, você tem dentro de você um sentimento de impaciência, né? Você tem que educar esse sentimento. Porque impaciência não é um sentimento educado, né? A impaciência precisa ser educada, este sentimento precisa ser educado para se transformar em paciência, né? A impaciência é o sentimento paciência deseducado, né? Então, a violência, né, é o sentimento mansuetude deseducado, né? Quando você deixa de ser agressivo e violento, é porque você educou esses sentimentos e agora você é uma pessoa que vive na mansuetude, né? É interessante quando a gente para pensar a profundidade dessa questão de educação dos sentimentos, né? Educação dos sentimentos. Porque quando você é orgulhoso e arrogante, o que é isso? É o sentimento da humildade deseducada. Aí você é orgulhoso, né? Então, é muito interessante quando a gente para pensar sobre esse ponto de vista, né? Que normalmente a gente passa batido, né, Cosme, como você falou, e a gente não para entender, né? Não para entender que tantos espíritos, tantos espíritos de escola estiveram entre nós, nos trazendo, nos falando que nós tínhamos que seguir, né, as orientações do Cristo, viver segundo a lei de Deus, né? E a gente não consegue entender por quê? Porque nós não absorvemos a mensagem mais importante, que é a mensagem de saber quem somos nós, na verdade, que somos espíritos em constante aperfeiçoamento, né? Exatamente isso. Oi, diga, só um instantinho, a Cláudia Alice está aqui nos colocando alguma coisa, vejamos. Estamos sempre sendo colocados à prova para ver se realmente aprendemos, ou ainda precisamos ficar de recuperação. Eu acho, Claudinha, que a gente ainda tem muita recuperação pela frente, né? Muita recuperação. Diga, Cláudia. Na doutrina, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala sobre a questão do renascer de novo, né? no mundo, sobre a questão de muitas moradas na casa do Pai, nos fala sobre a questão do espírito simples e ignorante, ele primeiro habitar mundos que estão associados a essa questão do primitivismo, né? Primitivismo, perdão. Então, é um processo que é um processo muito lento. E aí só depende de cada um buscar sair de um mundo primitivo para um mundo de regeneração, depois desse mundo de regeneração, né, para um mundo onde, na realidade, as dores já estejam mais cessadas, mas quando a gente vai observando as características dos espíritos que habitam esses mundos primitivos, mundos de provas e expiações, regeneradores, felizes e ditosos, são características de processos que eles foram alcançando de acordo com o seu despertar. E vejam que, se hoje a gente não vive no mundo primitivo, é porque a gente já caminhou alguma coisa. E esse processo de provas e expiações que aqui nós estamos vivenciando, e que vários amigos espirituais nos informam a respeito da questão da necessidade de nós nos modificarmos, porque a Terra está passando por um processo de transformação, e nos alerta exatamente sobre isso, sobre essa educação desse sentimento. E se nós não acordarmos para, efetivamente, aquilo que nós estamos vivenciando e percebendo ao nosso redor, nós, possivelmente, na próxima encarnação, estaremos em mundos associados a como nós pensamos.
Então, se o mal ele ainda é um objeto muito preponderante dentro da nossa marca como espírito que nós somos, ele estará associado ao mundo também dessa forma. Então, necessitará de mais educação dos nossos sentimentos. Esses sentimentos que são sentimentos que ninguém vai fazer isso por nós, somente nós mesmos. Nós é que vamos ter que despertar para acabarmos com o sofrimento, acabarmos com aquela dificuldade que nós temos de não viver em paz, de buscar algo que nos harmonize, que nos deixe mais tranquilos. Talvez seja exatamente por isso que o Kardec aborda sobre a questão dos mundos. E os mundos, eles são necessários para que eles possam ser a casa daqueles que ainda não coadunaram com um processo mais evolutivo, de felicidade espiritual, dos espíritos que estão no processo ainda de modificação, de transformação moral. Tudo se passa pela questão da moralidade. No meu pensamento, é basicamente isso. Cosme, olha só. Quinto Horácio Flaco, né? Que foi um poeta da antiguidade. Quinto Horácio Flaco viveu em 65 a.C., de 65 a.C. até 8 a.C. Quinto Horácio Flaco dizia o seguinte: ousa saber, começa. Ousa saber, começa. E olha que interessante. Quando ele falava na ousadia, né? Ele falava na ousadia porque sem ousadia não haveria possibilidades para a renovação de paradigmas, né? Bem como não chegaríamos às grandes conquistas da história. O que são paradigmas, gente? É algo que serve de exemplo geral, de modelo, é um padrão, né? Sem você ousar, você não vai conseguir quebrar paradigmas. O que Jesus nos propunha? Quebrar paradigmas, né? O paradigma de que, assim, os inimigos têm que ser odiados, né? Eu não posso perdoar, porque se fez é olho por olho, dente por dente. Fez, bateu, valeu, né? Então, gente, eu não vou levar desaforo para casa. Estes são paradigmas, né? São padrões de comportamento ainda extremamente acelvajados que nós temos, não é? Quem é que, de repente, sofre uma ofensa, uma agressão, né? Uma agressão moral ou física, que não pensa imediatamente em revidar? Quem é que, mesmo Jesus tendo nos dito há mais de 2000 anos, oferecer a outra face, que tem esse pensamento imediato? Não. Né? Os paradigmas que nós temos, dos padrões de comportamento que nós ainda trazemos e que a nossa sociedade ainda cultiva, são padrões ainda muito acelvajados. E a educação dos sentimentos é justamente, como nos diz aqui Horácio V, né? Que nós temos que ousar renovar paradigmas. E a partir do momento em que eu vou ousar renovar paradigmas, né? Padrões de comportamento pré-estabelecidos naquela base do bateu, levou, eu tenho que começar a ser diferente. Eu tenho que deixar de lado aquela ideia do gosto de levar vantagem em tudo, comigo é assim mesmo, bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Né? Isso tudo mostra o quanto nós ainda estamos no padrão do selvagem. Né? Nós nos dizemos civilizados, mas nós não somos assim tão civilizados. Né? Nós podemos ser relativamente cultos, mas civilizados, efetivamente, a gente não é. Se fôssemos civilizados, nós ainda não considerávamos a disputa, né, pelas armas como uma solução para os nossos problemas. Como a gente vê hoje, em pleno século XXI, duas nações, né, se matando por opiniões divergentes. Nós temos uma certa cultura, né? Cultura, mas civilizados nós não somos.
né? Civilizados nós não somos. Né? É a questão, a parte intelectual bastante distendida, mas a moral, né? a parte civilizada, né? Nós não desenvolvemos ainda. A gente ainda age como selvagens. A gente ainda faz coisa hoje, em pleno século XXI, como se fazia no século I. Né? Como se fazia no século I. Então, gente, olha só, como é que pode? Né? Era na base do olho por olho, dente por dente, a maioria age assim. Comigo bateu, levou. Isso não é olho por olho, dente por dente? Né? Então, como é que nós ousamos nos chamar de civilizados? Não é? Então, é essa educação dos sentimentos, é isso que nós precisamos começar a identificar em nós, e aí a necessidade do conhece-te a ti mesmo. Né? Será que você é daquela pessoa que não leva desaforo para casa? Será que você é daquela pessoa que se melindra facilmente? Porque, gente, o melindre não é nada mais do que o orgulho ferido. Não é? O melindre é um orgulho ferido. Porque você acha como falou comigo desta maneira. Não é isso? Então, é muito importante que a gente comece a notar, sabe? As nossas reações. A nossa reação de impaciência, que é a paciência deseducada, né? O nosso orgulho, que é a humildade ainda deseducada, né? E todos os outros sentimentos deseducados que nós ainda temos e conservamos. Por quê? Porque a sociedade na qual nós vivemos estabeleceu esses paradigmas, esses padrões de comportamento aos quais nós estamos acostumados, acomodados e não pensamos em mudar. Né? Achamos que está normal, dessa forma. A Ironite está dizendo aqui, né, é que ainda não somos humanos coletivamente. Né? E a Claudinha Alice está dizendo... continuemos caminhando rumo à evolução. O importante é ter essa consciência. E exatamente o importante, né, é nós nos conscientizarmos. Por isso, o objetivo do nosso estudo de hoje, né, que nós entendamos o que é educação dos sentimentos. E nós recomendamos o livro do Jason de Camargo, esse livro aqui, gente. Educação dos Sentimentos. Né? É da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, uma edição da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E o Jason de Camargo, ele é um palestrante, escritor espírita, ele foi, durante muito tempo, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e tudo mais. É um livro muito interessante, que vale muito a pena a gente ler e meditar sobre ele. Né? Muito bom. Silvia, a gente não pode esquecer sobre essa questão do autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, que a nossa Joana de Ângeles, ela faz um trabalho muito interessante a respeito desse aperfeiçoamento do espírito. A Joana, ela, na série psicológica, ela trabalha muito essas questões de nós conseguirmos trabalhar a miúde cada uma daquelas necessidades que nós trazemos latentes em nós. E o primeiro passo que a nossa irmã diz é que nós precisamos admitir, que nós precisamos modificar. E a partir do momento que a gente aceita, que a gente, no caso, a gente revela que, de fato, nós trazemos essa imperfeição, fica um caminho mais curto para a gente poder trabalhar. E ela também nos avisa que, às vezes, uma oportunidade dessa de melhoria pode passar toda uma encarnação para que a gente possa trabalhá-la. Exato. Então, ela sempre sugere que esse processo de autoaperfeiçoamento, autoconhecimento, ele seja realizado principalmente através da questão da educação, quando você se determina no pensamento, nas ações, nas atitudes, nas leituras também que você faz, para que você possa pegar os melhores exemplos
para que você possa trazer para você mesmo. Por quê? É nesse exemplo que nós temos do Evangelho do Cristo e desses amigos que sempre estão ao nosso lado, nos trazendo essas informações, nós vamos encontrar, primeiro, o apoio necessário para que saibamos que nós vamos errar. Esse é um processo de caminhada, queda, levantar de novo e seguir adiante. Porque se a gente, no primeiro momento, a gente já desiste após uma queda, não será ficando no chão que nós vamos conseguir melhorar, mas sim entendendo que nós passamos por um processo de aperfeiçoamento. E eu confesso a você que não sou um dos leitores mais assíduos de Joana, mas já fiz alguns estudos, né, sobre esse trabalho do autoaperfeiçoamento dela, e ela diz que o homem precisa se conhecer, ele não é simplesmente um amontoado de carne, e de ossos, músculos e nervos. Ele é um espírito criado simples e ignorante, e que tem várias oportunidades de melhoria, e que essas melhorias é necessário que ele comece a sua reflexão interior para ele entender que ele precisa modificar, porque senão isso não ocorrerá de uma maneira, de uma hora para outra. Senão será aquele processo de simplesmente como a gente pega a condução lotada, vai trabalhar, volta para casa, dorme, já vai de novo, num processo que não tem uma parada para as reflexões. Eu confesso a você que acho que a Joana tem assim, bastante... ela tem muito crédito quando ela trabalha a psique, trabalha as questões do pensamento, das reflexões, porque nós todos precisamos disso. Há necessidade de refletir. Imaginemos o seguinte, quando a gente pega o Evangelho de Jesus, a gente observa Jesus saindo algumas vezes para comungar com o Pai. A autorreflexão. Se Jesus, que é o Espírito mais perfeito que já passou por aqui, tinha necessidade de orar, de fazer reflexão, de parar determinado momento do dia para que isso acontecesse, imaginemos nós. Se a gente não se dispõe a tentar iniciar, fazer uma prece, uma oração, uma reflexão, um pensamento, a vida passa muito rápido e a gente não vai conseguir nem imaginar que nós temos oportunidade de melhoria. Então, há muita necessidade disso. Kardec via na educação moral a saída, né? A saída para resolver a grave crise existencial. Olha só. Kardec via na educação moral a saída para resolver a grave crise existencial que se expandia por todos os cantos da Terra, né? Na educação moral, né? Obviamente, educação moral é educação dos sentimentos. Para isso, o sistema educativo teria que incorporar outros objetivos e percorrer outros caminhos, né? Nós vemos hoje uma grande crise na educação, uma grande crise na educação do Brasil, uma falta de educação, de respeito, de valores morais, de valores éticos, né? Onde nós vemos dentro das salas de aula um total desrespeito, alunos agredindo professores, alunos não querendo ser chamados a atenção quando erram, uma coisa assim absurda, né? E aí o que diz aqui? Educar para ser mais e não apenas para ter mais. Educar para desenvolver valores éticos e não apenas para se obter o lustro de uma inteligência duvidosa. Né? Essa educação não é a educação que a gente conhece das salas de aula. Exatamente. É uma educação moral do espírito. Exatamente. Mas você lembra uma época, Cosme, em que nós tínhamos na sala de aula educação moral e cívica? Era Sim. Interessante. Né? Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, retornar a esse valor educativo, porque educadores famosos nos chamaram a atenção quanto a isso. Olha só, para desenvolver harmonicamente todas as faculdades do ser, e não apenas algumas faculdades de expressão cultural dos seres humanos, nós precisamos educar moralmente os homens, né? E aí ele fala, vários educadores do passado já haviam chamado a atenção com relação a isso. Vários educadores, né? Rousseau,
deixava explícito que somente o conhecimento mais profundo da criança daria condições para que pudéssemos educá-la convenientemente. Surgia, portanto, com Rousseau a psicologia infantil. Pestalozzi, Piaget e Kant diziam que o fim da educação era conduzir o homem a um estado moral ou de maturidade consciencial. Outros educadores enveredaram por esse caminho, não apenas expondo as suas técnicas de aprendizagem, mas ressaltando os reais objetivos da educação. Né? Então, se existe o fermento da discórdia, do sofrimento, olha isso, o mundo em que nós vivemos, discórdia, sofrimento, dissolução de valores sociais, éticos e morais, nós temos que trabalhar justamente os outros valores ainda não devidamente colocados nos processos educativos. Valores não colocados no processo educativo, mas de profunda importância para o equilíbrio do sistema vigente na Terra. Né? Ou seja, a gente não tem que estudar só matemática, física, ciência, português, geografia. Nós temos que transmitir aos nossos alunos conhecimentos moralizantes. Né? Você veja o seguinte, Silvia, quando Kardec aborda sobre a questão da moralidade, né, da educação dos sentimentos, moral, ele estava falando não uma educação tradicional, não uma educação apenas do conhecimento tecnológico, científico, mas sim uma educação de respeito, né, que traduzisse, de fato, a questão dessa evangelização que o Espírito precisa passar. Hoje em dia, eu percebo que não é só no Brasil, a gente tem uma dificuldade de educação, eu acho que no mundo como um todo. Por quê? De uma certa forma, as religiões elas não têm trazido para o ser humano aquilo que eles acham que podem alcançar. Eu remeto aqui à questão do censo, né, que nós tivemos há poucos dias, né, há poucas semanas, a questão da divulgação de alguns pontos. E para nós aqui, que gostamos de religião, que estudamos o Espiritismo, a gente observa que sobre a questão da fé. E o que o censo ele conseguiu depurar dentro dessas pesquisas de análise? Ele chegou à conclusão de que as pessoas elas não têm hoje, não se como colocar, elas não se encontram nas religiões que são ofertadas hoje no mundo. Porém, o fenômeno que na realidade, um paradigma, é que quando você aborda, quando foi perguntado sobre a questão de fé ela não diminuiu. Mas as pessoas informam que as religiões que hoje têm como proposta de modificação não atendem aquilo que elas acreditam. Então, vejam, há, na realidade, um abalo sísmico dentro das estruturas religiosas. Se as religiões elas não têm trazido, de fato, aquilo que as pessoas querem, é porque há cupins que estão roendo essas bases. E isso é muito grave, porque quando a gente fala que, na realidade, se a fé não diminuiu, ou seja, então a crença em Deus, ela não está menor. As pessoas continuam com fé. Só que as propostas que aparecem para elas, segundo o que está no censo, não é minha questão, elas não estão atendendo aquilo que elas almejam, aquilo que elas propõem. E aí você percebe o seguinte, quando Kardec estudou isso, há necessidade de não apenas você dar conhecimento tecnológico científico às pessoas, mas você dá alguma coisa de conforto. Você deixar a pessoa, de uma certa forma, ser amparada, abraçada, e não apenas condenar por condenar, apontar os erros das pessoas. As pessoas um pouco mais livres para elas expressarem aquilo que elas acreditam. Hoje já temos essa possibilidade de fazer. Então, quando a gente começa a refletir, raciocinar sobre tudo isso, significa que, na realidade, então, o homem, não é que ele tenha
de uma certa forma, ele está se achando melhor ou maior, mas aquilo que hoje ele pode, aquilo que estão ofertando para ele, não está trazendo o que ele pensa como verdade, ou seja, para ele poder abraçar uma fé, para ele poder seguir adiante. E isso é uma coisa que, para todos nós religiosos, é uma coisa importante. A gente precisa poder identificar o que é esse. Eu penso, Cosme, que a explicação, o esclarecimento não está sendo adequado. Entendeu? Não está sendo adequado. Porque muitas pessoas vão aos seus templos, aos templos da sua fé, e mal buscam viver o que escutam lá dentro, mas só lá dentro. Eu digo mal porque às vezes nem dentro do próprio templo a pessoa exerce a fraternidade, né? E a pessoa é como se ela tivesse uma dupla personalidade. Ela, no templo da sua fé, ela ouve falar em Jesus, em amor, em caridade, mas quando ela está do lado de fora, ela não exercita aquilo. É a não vivência do evangelho, do aprendizado que possa eventualmente receber nos templos da sua fé. A pessoa considera que ela é uma pessoa dentro do templo, dentro da sua igreja, dentro do templo evangélico, dentro da casa espírita, e é outra totalmente descompromissada, né, fora daquele local. E é por isso que a coisa não funciona, porque a pessoa não entende que ela precisa viver especificamente aquele ensinamento que ela recebe dentro do seu templo religioso, que é uma forma de se comunicar, de se relacionar com as pessoas. É uma forma, como Jesus ensinou, não é? De bom viver, é um código de ética e bom viver. Né? Então, o problema todo está nisso, porque se você observa bem, as pessoas são assim. As pessoas se posicionam de uma maneira dentro do templo da sua fé, né? E às vezes nem dentro do templo da sua fé elas conseguem se manter fraternas. Infelizmente, nós vemos isso. E fora do templo da fé, então, é muito pior. Então, as pessoas precisam ver que elas não têm que viver dois mundos diferentes. Elas têm que ser a mesma pessoa no templo da sua fé, no trabalho, na escola, em casa, com o vizinho, com todo mundo. Né? E eu penso que é esse lado que está sendo descuidado, né, que não deve ficar apenas a cargo das religiões transmitir a pessoa, mas que deve ser um objetivo maior de todos, educar a criança para que ela desenvolva dentro de si bons sentimentos e não deixá-la livre, né, aprendendo apenas na escola matemática, português, geografia, história, ciências, e não aprendendo como ela tem que se comportar efetivamente em sociedade. Que ela tem que ser ética, honesta, caridosa, indulgente, paciente, exatamente como ela gostaria de ser tratada. Eu acho que esse é o grande problema que nós vivenciamos hoje. Um desvio muito grande na educação de uma forma geral. Né? Na educação de uma forma geral. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para poder dar muitos passos à frente na educação dos sentimentos, né? E na educação da humanidade, do homem como um todo. A Francisco está nos colocando aqui o seguinte, vejamos. Como citado no tomo 1 do ESG, para Pestalozzi, o amor é o eterno fundamento da educação. Né? O amor é o eterno fundamento da educação. Exatamente. E tem um trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês, que é bastante interessante, que diz o seguinte, olha só. O homem deseducado moralmente reage. Olha, presta atenção, gente, como é que é interessante esse texto. O homem deseducado moralmente, ele reage egoisticamente toda vez. Egoisticamente, ou seja, pensa só nele. Toda vez que o seu mecanismo de conservação, né, for ativado
por uma premência social. E isso gera o quê? Gera uma guerra sutil de competição e de aniquilamento de quê? Da solidariedade. Ou seja, entre ele e eu, então sou eu primeiro, né? Competição. Se a minha zona de conforto está ameaçada, sou eu primeiro. Então, eu vou reagir de forma egoística e competitiva, né? Eu estou aqui ativando o meu mecanismo de conservação, né? Ele procura, então, esse homem atender às suas necessidades. Em primeiro lugar eu. Gente, por que muitas vezes, quando existe um pânico qualquer em algum lugar, tantas pessoas morrem? Porque todas querem passar ao mesmo tempo pela porta de saída. Se elas parassem ordenadamente, uma atrás da outra saísse, todos sairiam rapidamente e sem problema. Só que quando o egoísmo é tão grande que você corre para sair, né, para se livrar primeiro daquela situação, não importando quem vai ficar para trás, não importando que você empurre, dê soco, pisoteie, né? Porque, em primeiro lugar, o teu egoísmo, o teu sentimento egoísta deseducado, né, deixa a solidariedade de lado, deixa a fraternidade de lado, e você fica todo mundo querendo passar pela mesma porta ao mesmo tempo, que, obviamente, ninguém vai passar. E aí, enquanto isso, o problema está ficando cada vez maior e você não passa. Agora, se você parasse, vamos passar ordenadamente, um atrás do outro, passaria todo mundo rapidamente. E ninguém seria pisoteado, ninguém seria esmagado, ninguém morreria. Isso ocorre pelo nosso egoísmo, né? Então, ele continua aqui. O homem procura atender às suas necessidades, sejam elas de cunho material, fisiológico, profissional e até mesmo afetivas. Só que, para isso, o que acontece? Ele atropela o sentimento de fraternidade e de justiça. O homem, para atender às suas necessidades de cunho material, fisiológico, profissional, né, e mesmo afetivas, ele atropela, né, o sentimento de fraternidade e de justiça, gerando o quê? Gerando um conflito de interesses na coletividade. Né? Gera um conflito de interesses na coletividade. Cada um quer ter vantagem maior que o outro. Toda vez, então, que o egoísmo substitui, olha só, toda vez que o egoísmo substitui a solidariedade, sempre que o egoísmo substituir a solidariedade, os conflitos vão aparecer. Conflitos vão aparecer, porque o egoísmo é um câncer social. O egoísmo é um câncer social e é o produtor, né, da dissolução em todos os níveis do sistema administrativo das organizações humanas, né? Então, investir na educação moral, na educação dos sentimentos, é investir na felicidade futura dos povos, né? Investir na educação moral, investir na educação dos sentimentos, é investir na felicidade futura dos povos. Como aguardar, gente? Como é que nós queremos um mundo de regeneração? Como aguardar uma sociedade aprimorada, regenerada, sem a melhoria do homem? Sem a melhoria do homem. E como inspirar um homem melhorado sem a educação moral da criança? Então, é isso. Né? É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que entender. A educação dos sentimentos, ela precisa ser mais trabalhada. E não podemos deixar isso unicamente para dentro de casa. Tem que ser em todos os quadrantes. Nós temos que valorizar a educação dos sentimentos dentro de casa, no trabalho, na escola, no tempo da nossa fé, em todos os momentos. A partir do momento em que todos entendem a educação dos sentimentos como algo primordial para a melhoria do homem, para a melhoria da humanidade, né? Quando nós entendermos isso, nós viveremos num mundo melhor e teremos atingido a questão, né, o tão esperado mundo de regeneração, não é isso? A caminhada é essa mesmo. Exatamente. Buscar esse aperfeiçoamento
Pois se é. autoconhecer para poder a gente buscar essa melhoria da transformação do nosso planeta. Exatamente. E nós temos que pensar muito nisso, né? O Jason de Camargo fala muito bem disso, né? Na nossa educação dos sentimentos. Gente, vamos pensar nos nossos sentimentos. Vamos nos conhecer melhor, né? E a tal história do conhece a ti mesmo. Vamos nos conhecer melhor. Já sabemos que somos espíritos, né? Somos espíritos. Vamos de onde viemos? Do mundo espiritual, né? Para onde vamos? Vamos voltar para lá. O que estamos fazendo aqui? Estamos nos aperfeiçoando. Então, a gente não tem que trabalhar para ter, mas temos que trabalhar fortemente para ser, né? Para ser espíritos com sentimentos devidamente educados. Sentimentos devidamente educados e não sentimentos egoísticos e acelvajados que nos fazem infelizes, porque com esses sentimentos egoísticos e acelvajados, nós desrespeitamos as leis divinas. E ao desrespeitar as leis divinas, que é aquele código de ética que nós temos que seguir, nós não conseguimos ser felizes. E aí a nossa tão sonhada felicidade, fica cada vez mais distante. E o tão sonhado planeta de regeneração, para onde todo mundo quer ir, né? Ou para onde todo mundo quer voltar quando aqui for, né? Em algum momento, não sei quando, o mundo regenerado vai ficar cada vez mais distante de nós, né? Então, o trabalho tem que começar em nós mesmos, pela educação dos nossos sentimentos, né? Bom, Cosme, chegamos ao nosso final, né? Faltam menos de 5 minutos para chegarmos ao final do nosso programa. Vejamos aqui, a nossa Rosana está dizendo, vejamos aqui, gratidão e boa noite a todos, um bom final de semana. A Francisca está dizendo aqui, só para lembrar, aprender implica em mudança de comportamento. Com certeza, né? Educação, né, Francisca? Porque às vezes, você aprende matemática e geografia e não muda de comportamento. Você continua o mesmo arrogante, né? É por isso que é importante a educação, né? Aprender sobre você mesmo, aprender sobre os seus sentimentos e reconhecê-los como ainda sentimentos acelvajados e egoísticos. Quando você aprende mais sobre você mesmo e sobre os seus sentimentos, né? Quando você vê uma situação de perigo em que você quer passar por uma porta estreita, 200 pessoas ao mesmo tempo, você está lá lutando e dando soco, você é extremamente egoísta, né? E você não está vendo que, mesmo você sendo a pessoa mais culta do mundo, você está fazendo uma coisa absolutamente idiota, porque ninguém vai passar por uma porta onde só passa um de cada vez, 200 ao mesmo tempo. Vão ficar entalados ali e ninguém passa, né? Então, é uma coisa muito doida. Vejamos aqui, Cláudia Alice está nos colocando, vejamos, gratidão pelo ótimo estudo, que bom, querida Francisca, perfeitíssimo. Maria Enes, gratidão pelo estudo esclarecedor, uma semana de paz para nós. Com certeza. Então, agora, meus queridos, que chegamos ao final, né, Cosme? Vamos aproveitar esses minutinhos finais para fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus por tudo que pudemos conversar e reflexionar na noite de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando na realização de mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada por tudo que recebemos na noite de hoje. Muito obrigada pela possibilidade de tantas reflexões importantes. Obrigada, Senhor, por tudo que pudemos ver, comentar e aprender na noite de hoje. Que todos nós possamos refletir bastante, identificar os nossos sentimentos e buscar educá-los cada vez mais, para que dessa forma consigamos trilhar o caminho da evolução com maior ligeireza, maior presteza em direção ao Pai. E assim, queridos amigos e amigas de Deus Espírita, chegamos ao final do nosso programa, né? Espiritismo e Atualidade, na noite de hoje. Uma boa noite para todos, uma ótima semana, né, Cosme? E até o próximo. Semana de paz. Beijo, boa noite, pessoal. Silva. Boa noite, pessoal. Até o próximo domingo, Boa se Deus noite, quiser. pessoal. Até a próxima. Valeu, boa noite, pessoal. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.